Cemitério dos Vivos, de Lima Barreto, é uma obra que combina um autorrelato com um romance. O autor narra sobre seus desejos e frustrações durante o texto. A indagação sobre o significado da loucura e a revolta contra o tratamento dado aos supostos loucos constituem momentos fortes da obra e guardam um valor raro para a literatura brasileira. A obra se encontra em domínio público no www.dominiopublico.gov.br. E agora vocês acompanharão o primeiro capítulo para aguçar a leitura individual. Capítulo 1. Anotações para o Cemitério dos Vivos, 1920, 4 de janeiro. O pavilhão e a Pinel. Estou no hospício, ou melhor, em várias dependências dele, desde o dia 25 do mês passado. Estive no pavilhão de observações, que é a pior etapa de quem, como eu, entra para aqui pelas mãos da polícia. Tiraram-nos a roupa que trazemos e dão-nos uma outra, só capaz de cobrir a nudez, e nem chinelos ou tamancos nos dão. Da outra vez que lá estive, me deram essa peça do vestuário que me é hoje indispensável. Dessa vez, não. O enfermeiro antigo era humano e bom. O atual é um português. Outro era arrogante, com uma fisionomia bragantina e presumida. Deram-me uma caneca de mate e logo em seguida, ainda dia claro, atiraram-me sobre um colchão de capim com uma manta pobre, muito conhecida de toda a nossa pobreza e miséria. Não me incomodo muito com o hospício, mas o que me aborrece é essa intromissão da polícia na minha vida. De mim para mim, tenho certeza que não sou louco, mas devido ao álcool misturado com toda a espécie de apreensões que as dificuldades da minha vida material há 6 anos me assoberbam, de quando em quando dou sinais de loucura, deliro. Além dessa primeira vez que estive no hospício, fui atingido por crise idêntica em Ouro Fino e levado para a Santa Casa de lá em 1916 e 1917. Recolheram-me ao Hospital Central do Exército pela mesma razão. Agora volto ao hospício. Estou seguro que não voltarei a ele pela terceira vez, se não saio dele para o São João Batista, que é próximo. Estou incomodando muitos outros, inclusive os meus parentes. Não é justo que tal continue. Quanto aos meus amigos, nenhum apareceu, senão o Sr. Carlos Ventura e o sobrinho. Esse Sr. Carlos Ventura é um velho homem, tem uma venda na rua Piauí, em Todos os Santos. Fornece para nossa casa e foi com o auxílio dele que me conseguiram laçar e trazer-me até o hospício. Acompanharam-me o Alípio e o Jorge. Passei a noite de 25 no pavilhão, dormindo muito bem, pois a de 24 tinha passado em claro, entrando pelos subúrbios, em pleno delírio. Amanheci, tomei café e pão e fui à presença de um médico que me disseram chamar-se Adalto. Tratou-me ele com indiferença, fez-me perguntas e deu a entender que por ele me punha na rua. Voltei para o pátio. Que coisa, meu Deus! Estava ali que nem um peru, no meio de muitos outros, pastoreando por um bom português, que tinha um ar rude, mas doce e compassivo, de camponês transmontano. Ele já me conhecia da outra vez, chamava-me você e me deu cigarros. Da outra vez, fui para a casa forte e ele me fez baldear a varanda, lavar o banheiro, onde me deu um excelente banho de ducha de chicote. Todos nós estávamos nus, as portas abertas, e eu tive muito pudor. Eu me lembrei do banho de vapor de Dostoiévski na Casa dos Mortos. Quando baldeei, chorei, mas lembrei de Cervantes, do próprio Dostoiévski, que pior deviam ter sofrido em Argel e na Sibéria. Ah, a literatura ou me mata ou me dá o que eu peço dela. Desta vez não me fizeram baldear a varanda nem outro serviço. Já tinha pago o tributo. Fui para o pátio após o doutor Aldalto, mas bem depressa fui chamada à varanda de novo. Sentei-me ao lado de um preto moço
tipo completo da espécime mais humilde da nossa sociedade. Vesti umas calças que me ficavam pelas canelas, uma camisa cujas mangas me ficavam por 2/3 do antebraço, e caçava uns chinelos muito sujos que tinha descoberto no porão da varanda. Tinha que ser examinado pelo Henrique Roxo. Há 4 anos nós nos conhecemos. É bem curioso esse Roxo. Ele me parece inteligente, estudioso, honesto, mas não sei por que não simpatizo com ele. Ele me parece desses médicos brasileiros imbuídos de um ar de certeza de sua arte, desdenhando inteiramente toda a outra atividade intelectual que não a sua, e pouco capaz de examinar o fato por si. Acho muito livresco e pouco interessado em descobrir, em levantar um pouco o véu do mistério. Que mistério que há na especialidade que professa. Lê os livros da Europa, dos Estados Unidos, talvez, mas não lê a natureza. Não tenho por ele antipatia, mas nada me atrai a ele. Pergunto-me por meu pai e eu lhe dei informações. Depois disse que tinha sido posto ali por meu irmão, que tinha fé na onipotência da ciência e a crendice do hospício. Creio que ele não gostou. Acompanhava uma espécie de interno que tinha uma cara bovina, apesar do pince-nez. Tanto lá como aqui no hospício, os internos evitam conversar com os doentes. Morgue ou regulamento? No tempo de meu pai não era assim, e desde que eles descobrissem um doente em nossa casa, se aproximavam e conversavam. Decididamente, a mocidade acadêmica de que fiz parte cada vez mais fica mais presunçosa e oca. Julguei, apesar de tudo, que o roxo me mandasse embora, tanto assim que após o almoço-jantar, quando o tal Bragança enfermeiro me chamou, pensei que fosse para ele me embora. Não foi. Lembro-me agora, de fato, o guarda civil que me esperou na porta do hospício, pois não veio comigo nenhum polícia, dirigindo-se a ele, tratou-o mais de uma vez de doutor. Ele, porém, nunca protestou. Chamou-me o Bragantino e levou-me pelos corredores e pátios até o hospício propriamente. Aí é que eu percebi que ficava onde? Na seção de indigentes, aquela em que a margem do que a desgraça pode sobre a vida dos homens é mais formidável. O mobiliário, o vestuário das camas, as camas, tudo é de uma pobreza sem par. Sem fazer monopólio, os loucos são da providência mais diversa, originando-se em geral das camadas mais pobres da nossa gente pobre. São de imigrantes italianos, portugueses e outros mais exóticos, são os negros roceiros que teimam em dormir pelos desvãos das janelas sobre uma esteira esmolambada e uma manta sórdia. São copeiros, cocheiros, moços de cavalariça, trabalhadores braçais, no meio disto, muitos com educação, mas que a falta de recursos e proteção atira naquela gina social. Vi lá o DL, um poeta alegre, companheiro do Tapajós, que conheci assim, e depois montou um colégio em Vila Isabel. Parece-me que ele prosperou, mas vindo a equiparação, e não tendo ele recursos para equipará-lo ao ginásio, depósito de 50 contos e cota de fiscalização, foi perdendo a frequência. Ele se desgostou, endividou-se, enlouqueceu. Cumprimentou-me, mas não quis falar comigo. Esperei o médico, era o doutor Airosa, creio eu ser esse o nome, interrogou-me. Respondi-lhe com toda a verdade, e ele não me pareceu mau rapaz, mas sorriu enigmaticamente. Ou como dizendo, você fica mesmo aí, ou querendo exprimir que os meus méritos literários nada valiam, naturalmente, à vista das burrice do Aloísio. Fosse uma coisa, fosse outra, fosse ambas conjuntamente, não me agastei. Ele era muito moço, na sua idade, no caso dele, eu talvez pensasse da mesma forma. O enfermeiro moro, o inspetor, era o Santana, um mulato forte, simpático, olhos firmes, um pouco desconfiados, rosto oval, que foi muito bom para mim. Ele fora empregado na ilha, quando meu pai lá era almoxarife ou administrador, e se lembrava dele com amizade. Deu-me uma cama numa pensão mais razoável, arranjou que eu comesse com os pensionistas da 4ª classe, e no dia seguinte fez-me dormir num quarto com um estudante de medicina.
Queiroz, que um ataque tomara hemiplégico e meio aluado. Tratou-me